Quase ninguém fala abertamente sobre aquela incômoda sensação de domingo à noite. Você e eu conhecemos bem esse sentimento, aquela angústia silenciosa que surge por volta das 9 horas da noite, quando o fim de semana se dissipa e começamos a calcular mentalmente o preço real dos próximos dias. As mensalidades escolares atrasadas, o cheque do aluguel que precisa compensar, a cobrança inevitável do chefe por prazos estourados, apesar das jornadas de 10 horas diárias. Essa pressão financeira e profissional existe em qualquer lugar, mas na minha investigação pelos bastidores de Dubai, percebi que lá essa dor vem com um peso extra avassalador, a cobrança invisível de ter feito uma aposta pública, deliberada e caríssima de que toda essa mudança valeria a pena, após aquela foto de despedida no aeroporto. As malas foram despachadas e a narrativa estava pronta. Você vendeu a ideia de que ir para Dubai era a jogada de mestre da sua carreira, uma decisão financeira brilhante guiada por um salário livre de impostos que mudaria sua vida para sempre. Hoje, o cenário real que meus entrevistados relatam é o de estar sentado em um apartamento cujo aluguel anual foi pago de forma integral e adiantada, sentindo exatamente a mesma angústia de domingo à noite. A grande diferença? Agora existe um abismo de 14 mil quilômetros de distância de qualquer pessoa íntima o suficiente para receber uma ligação de socorro na madrugada. Como jornalista, preciso começar destrinchando os números, pois a promessa de imposto de renda zero esconde uma realidade financeira muito mais complexa e profunda. A isenção fiscal é apenas a primeira página de um contrato financeiro muito agressivo. Cruzando os dados oficiais do ranking de custo de vida da Mercer de 2025, os relatórios do Numbeo e as análises de planejadores financeiros locais, a verdade vem à tona. Um profissional solteiro que deseja uma vida confortável, mas sem qualquer extravagância, necessita de no mínimo 15 mil a 20 mil dirhams por mês. Isso equivale a algo entre 49 mil e 65 mil dólares anuais limpos. Para uma família com 2 filhos matriculados em escolas internacionais, esse piso mínimo salta para 30 mil a 35 mil dirhams mensais, mais de 100 mil dólares por ano livres de impostos apenas para manter um padrão de vida de classe média. Nada de luxo, apenas o básico. Mas o mercado de trabalho real não tem acompanhado esse piso tempo exigido. Ao investigar o relatório de mercado de 2025 da empresa de recrutamento Allianz, descobri que, embora 40% dos profissionais tenham recebido aumento, os reajustes ficaram entre pífios 5% e 10%. O próprio diretor executivo da consultoria admitiu que esses acréscimos são insuficientes frente à escalada inflacionária de moradia e educação. Com aluguéis de casas dobrando e apartamentos subindo 66% desde a pandemia, somado à enxurrada de mais de 400 mil novos imigrantes disputando vagas, os salários despencaram até para cargos de elite. O outrora idílico estilo de vida de Dubai tornou-se inalcançável para a grande maioria. Essa análise foi feita antes das tensões geopolíticas regionais, antes que a inflação imobiliária disparasse ainda mais e antes da forte incerteza financeira de março de 2026. Se o cenário já era complexo antes, hoje é alarmante. Mas o maior golpe financeiro não é o orçamento do mês a mês, e sim a barreira brutal do custo de entrada no país. Estamos falando de pagar o ano inteiro de aluguel adiantado, entre 80 mil e 140 mil dirhams em uma única transação, antes mesmo de receber o primeiro contra-cheque. Some a isso os depósitos de água e luz, a comissão de 5% do corretor, taxas de visto, exames médicos obrigatórios e mensalidades escolares antecipadas, além do depósito do carro, já que o transporte público não atende às áreas residenciais. Consultores financeiros especializados na gestão de patrimônio de estrangeiros estimam que o custo total para estruturar a vida de uma família no primeiro mês ultrapassa facilmente os 200 mil dirhams. Isso representa mais de 54 mil dólares em despesas iniciais, revelando que a mudança vendida em posts glamourosos no LinkedIn exige um capital de giro assustador. Mas o verdadeiro teste começa após o choque inicial da chegada. Quando as pessoas finalmente se estabelecem, deparam-se com um fenômeno silencioso que os especialistas chamam de inflação do estilo de vida. Dubai é, em sua própria essência estrutural e urbanística, uma engrenagem projetada detalhadamente para fazer com que você gaste muito mais do que jamais planejou ou imaginou. A famosa cultura dos brunches de fim de semana, que custam entre 300 e 600 dirhams por pessoa em coberturas luxuosas, não é apenas um capricho eventual. Na verdade, é a principal engrenagem social pela qual as amizades são construídas e mantidas na cidade.
A mensalidade da academia consome de 400 a 1.200 dirhams mensais, pois não há espaços públicos esportivos viáveis, e quando chega o verão, a fuga para a Europa custa de 14.000 a 20.000 dirhams para uma família, pois os termômetros marcam 45 graus e as crianças não podem brincar ao ar livre sem riscos graves à saúde. A alternativa é arcar com acampamentos internos caríssimos, de 700 a 1.500 dirhams semanais por filho. Jantares em restaurantes sofisticados durante a semana, passeios de iate aos sábados, passagens aéreas caríssimas para visitar a família no Natal e até simples corridas de aplicativo. Cada um desses gastos parece pequeno isoladamente. Contudo, em conjunto, eles formam o ralo perfeito por onde escorre um salário de 6 dígitos livre de impostos. Minha investigação revelou um dado alarmante publicado por consultorias de patrimônio. 90% dos estrangeiros deixam Dubai com menos dinheiro guardado do que quando chegaram lá. Eles não saem falidos ou arruinados, apenas mais pobres. A promessa de enriquecimento rápido cai por terra diante de um padrão de vida artificial que todos ao redor consomem e que não deixa margem para poupar. Os escassos 10% que de fato acumulam riqueza na região operam sobre uma disciplina financeira quase militar, sobrevivendo a uma metrópole desenhada cientificamente para fazê-los gastar. E isso nos leva à dimensão psicológica que os guias de mudança costumam ocultar sob tapetes vermelhos. O impacto mental de viver em um ecossistema onde 90% dos habitantes são temporários. Dubai é uma cidade de passagem por definição. As pessoas chegam planejando ficar de 2 a 5 anos e partem subitamente quando o emprego acaba, o visto é cancelado, os filhos crescem ou quando a distância de 14.000 quilômetros de casa se choca contra emergências familiares ou divórcios dolorosos que ninguém previa vivenciar. O tempo médio de permanência de um estrangeiro em Dubai é muito menor do que o período necessário para maturar uma amizade profunda e construir uma rede real de apoio emocional. Isso gera uma dinâmica social instável e acelerada. Como jornalista, conversei com pessoas que relatam conexões rápidas e intensas, semelhantes às de repúblicas estudantis, causadas pelo desespero comum de estarem todos no mesmo barco solitário. Mas a rotatividade é cruel. O casal de amigos íntimos do primeiro ano recebe uma proposta melhor em Singapura e desaparece em 90 dias. Aquele colega de trabalho que segurava suas pontas nos momentos difíceis precisa retornar às pressas para Londres devido a problemas insolúveis de visto familiar. Até os laços infantis sofrem. O melhor amigo do seu filho anuncia de repente que irá embora no Natal. Clínicas de saúde mental locais apontam um surto silencioso da chamada solidão do expatriado. É um isolamento cruel, mascarado por redes sociais reluzentes, agendas cheias e fotos sorridentes em festas caras. A verdade clínica é que você não está sozinho no sentido físico, mas está no sentido existencial, cercado por 3.700.000 pessoas, mas sem ninguém que o conheça há mais tempo do que o contrato de aluguel do seu imóvel. Dados de saúde revelam que mais de 50% dos imigrantes reportam estresse severo e cerca de 20% sofrem de ansiedade clínica na região. A Organização Mundial da Saúde aponta que os Emirados Árabes têm o maior índice de depressão regional, afetando 5,1% da população. Mas você e eu devemos analisar os dois lados dessa apuração. Nem tudo é sombrio, e os pontos fortes de Dubai são inegáveis. A segurança extrema é real, não propaganda de marketing. O índice de criminalidade registrado pelo Numbel em 2025 foi de apenas 16,1, superando a Suíça. Criar os filhos ali oferece privilégios raros no Ocidente. Brincadeiras de rua seguras, transporte público autônomo no metrô e escolas internacionais de excelência que seriam quase impossíveis de replicar em capitais europeias ou americanas. Quando começamos a investigar os bastidores de Dubai, a primeira impressão é quase hipnotizante. A infraestrutura funciona muito bem, as estradas são impecáveis e os hospitais modernos contam com profissionais de ponta. A internet é veloz e os serviços do governo são totalmente digitalizados. Para quem está no momento certo da vida, esse ambiente multicultural com mais de 200 nacionalidades é enriquecedor. Há um fascínio em almoçar com colegas de 5 continentes, enquanto seus filhos convivem com crianças que falam 7 idiomas. Para executivos sêniores com pacotes de benefícios generosos que incluem auxílio moradia, educação e convênio médico, o cenário parece um sonho. Com salários atrelados ao desempenho que superam facilmente os 40.000 dirhams por mês, a conta fecha de verdade. Essas pessoas existem, e a experiência delas em Dubai é extremamente positiva. A cidade não se tornou a que mais cresce no mundo baseada apenas em ilusão.
Ela prosperou porque entregou exatamente o prometido para uma elite de profissionais altamente qualificados. Mas a nossa investigação revela uma realidade estrutural que a máquina de propaganda oficial esconde sob o tapete, longe dos folhetos de turismo. Dubai simplesmente não tem uma rede de segurança social. Não existe seguro-desemprego, não há previdência pública e você fica sem qualquer assistência médica estatal caso o plano da empresa seja cancelado. Vocês precisam entender que não existe caminho para a cidadania, não importa quantos anos você viva lá. Mesmo que você pague impostos, tenha filhos nascidos no país e construa laços profundos, seu direito de permanecer depende totalmente de um emprego. Sua vida fica atrelada à boa vontade do patrão em patrocinar seu visto. Uma demissão, uma reestruturação ou uma simples mudança nas regras de imigração podem fazer tudo desmoronar num piscar de olhos. Quando o estrangeiro pede um emprego, o relógio começa a correr. Ele tem de 30 a 60 dias para arrumar outro trabalho antes de virar um imigrante ilegal. Nesse desespero, o profissional busca uma vaga enquanto lida com contas bloqueadas no banco local. Imagine a pressão de ter filhos que podem ser expulsos da escola, enquanto você precisa pagar o aluguel anual de um apartamento luxuoso, sem qualquer auxílio governamental. Mais de 50% dos estrangeiros nos Emirados relatam sintomas graves de estresse. É uma panela de pressão silenciosa. Junte a cobrança financeira, a instabilidade jurídica, o isolamento forçado por 6 meses devido ao calor escaldante e as leis rígidas de comportamento que exigem vigilância constante. Tudo isso camuflado por uma ostentação sem fim nas redes sociais, que dita um padrão de vida inalcançável para a maioria. Esse é o verdadeiro custo invisível de Dubai, que ninguém te conta antes de assinar o contrato. Dubai é sim uma cidade extraordinária, mas carrega uma dureza oculta que não sai bem na foto, e por isso nunca aparece nos filtros perfeitos do Instagram. Agora eu e você queremos ouvir quem viveu isso de perto. Escreva aqui nos comentários qual foi o maior choque de realidade que você enfrentou ao pisar lá, aquele segredo que ninguém te avisou antes que fosse tarde demais para voltar atrás. Se você valoriza esse tipo de jornalismo investigativo e conversas francas sem filtros, você já sabe o que fazer para continuar acompanhando nossa busca pela verdade por trás das aparências reluzentes.